Nós hoje vamos meditar mais uma vez aqui na Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Juízes. Juízes, eu quero ler com vocês o capítulo 6. E aqui está uma história que nós conhecemos bastante. Eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida a partir dessa história. A história começa em Juízes capítulo 6, verso 1, em que a Bíblia narra o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, eles fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e fortificações. E cada vez que Israel semeava, os midianitas e amalequitas, como outros povos do Oriente, subiam contra ele, se acampavam ali, destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e eles não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque eles subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e eles entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e eles, filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, abençoe o estudo da Tua Palavra, possamos aprender aqui algumas aplicações para a nossa vida, em nome de Jesus nós oramos. Amém. O livro de Juízes, ele traz uma série que é quase que um ciclo repetitivo. Você vai encontrar o povo de Deus nas várias histórias que estão aí narradas, e essa não é diferente. Um momento de pecado, de apostasia, de distanciamento de Deus. Eles sofrem as consequências dessas escolhas feitas, e aí então eles se arrependem. E quando eles se arrependem, clamam ao Senhor, como vimos nessa história, vem então a libertação de Deus. Esse ciclo está presente em todas as histórias do livro de Juízes. Então vem o pecado, a apostasia, vem o arrependimento, vem um clamor ao Senhor e vem uma libertação. É isso que ocorre aqui. E nessa história que nós estamos lendo, você vê um período, mais uma vez, na história de Israel, em que a Bíblia nos informa que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor então os entrega nas mãos dos midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram um povo nômade, eles viviam de pilhagem no meio do deserto, eram até meio parentes dos israelitas. Vocês devem se lembrar ali do envolvimento de Abraão com Midian, né? De onde vem então aí esses midianitas. E o que acontece? Eles se tornaram inimigos do povo de Israel. Desse relacionamento, né, Abraão com Quetura, na verdade, e aí vem os midianitas, eles acabaram se tornando um povo ímpio, um povo que vivia de pilhagem. Eles eram como que piratas do deserto. E eles se especializaram em atacar, usando de muita violência, as nações vizinhas, usavam de brutalidade. E assim então, sem se valer do trabalho, eles acabavam saqueando tudo que outras nações produziam. Inclusive, Israel se tornou vítima dessa violência dos midianitas. Os midianitas, a Bíblia diz, eles também pegavam e se uniam a outros povos, como os amalequitas e outros povos do Oriente, para que eles fortalecessem então esse seu exército. E o exército deles, poderíamos chamar assim, era composto de 135 mil homens. Imagine um exército para aquela época com 135 mil homens, era algo para espalhar terror, botar medo realmente nas nações que ali estavam. Mas me chama a atenção que o povo de Israel, eles não precisavam passar por essa experiência. E antes que você se apresse a olhar para Deus como um tirano, como aquele que envia maldade e traz castigo para o povo, eu queria que você entendesse o contexto. Por isso a Bíblia diz: eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Deus
Israel para que fosse uma referência. Deus desejava abençoá-los, não com exclusividade, mas que através da experiência deles, outros povos sentissem o desejo de também terem o Deus de Israel como Deus. Mas infelizmente, eles em muitas ocasiões acabaram escolhendo um caminho de pecado, de associação com os pagãos. E era o que estava acontecendo aqui ao fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Há muitas coisas que acontecem nessa vida que nós não temos respostas e talvez não a teremos nesta vida, possivelmente na eternidade. Há muitas situações que nós temos mais interrogação do que resposta. E é possível, inclusive, que pessoas justas, bondosas, tementes a Deus, como era o caso de Jó, que foi cantado aqui, possa sofrer sanções do mal, situações que nós não conseguimos responder. Isso pode acontecer. Infelizmente já aconteceu e vai acontecer de, por exemplo, algum inocente ser atropelado por um bêbado em cima da calçada. Isso pode acontecer com filhos de Deus? Infelizmente pode. Pode acontecer com o ímpio? Também pode. Por que não acontece só com o ímpio, acontece também com quem é temente a Deus? Não sei, a eternidade um dia vai poder responder para nós. Mas não é esse o ponto. Vocês estão entendendo que eu estou dizendo que nós estamos sujeitos à ação, tanto do bem de Deus, quanto das consequências do pecado. Naturalmente convivemos num mundo de pecado. Mas, o que muitas vezes nós ignoramos, é que a maioria dos problemas nos quais nos metemos, são problemas que poderiam ser evitados. E este problema aqui na vida de Israel, poderia ser evitado se eles não tivessem feito o que era mal aos olhos do Senhor. Embora tenhamos algumas coisas que não conseguiremos deixar de colher, mesmo sendo justo, como era Jó, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e ainda assim sofreu algumas consequências. Ainda assim, há muitas coisas que nós colhemos que são frutos das nossas más escolhas na nossa vida. E Deus, Ele olha para a experiência de Israel, e Ele simplesmente, essa deveria ser a maneira de entendermos o texto, Ele simplesmente diz assim: olha, eu não posso concordar com a decisão que vocês estão tomando, mas eu preciso aceitar, porque eu dei a vocês o livre-arbítrio. E Ele simplesmente retira a sua mão protetora, e Ele permite que Israel agora colha consequências da decisão que eles haviam tomado. E esta decisão é que eles acabaram se tornando vulneráveis aos midianitas, que os atacaram, e eles se tornaram muito empobrecidos, miseráveis. Eles começaram a viver no meio das cavernas. Imagina um povo agora precisando fazer buracos no meio da montanha para viver ali, para se esconder, porque a casa tinha sido saqueada, tudo havia sido roubado. E isso foi por um período muito longo, de 7 anos, a Bíblia diz que estava assim acontecendo. Então Israel ficou debilitado, Israel ficou com o seu orgulho ferido, a sua autoestima completamente comprometida. Eles não viam nenhuma esperança no futuro diante da situação que os envolvia. E assim, Israel vivia momentos de muita tensão, de muita pobreza, de muita escassez, até que eles resolveram, diz a Bíblia, que clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, esta é a parte, havia havido apostasia, veio a consequência, o juízo, e agora então eles se arrependem e eles clamam ao Senhor. E a quarta fase, vocês já conhecem, Deus vai trazer o quê? A libertação para eles. E Deus começa a trazer essa libertação para eles, fazendo um chamado a alguém que normalmente não conhecemos com este nome, Jerubaal, mas é o mesmo Gideão. Quando o verso 11 fala que um anjo do Senhor, ele veio, se apresentou ali, não é mesmo, para Gideão, que estava malhando o trigo no lagar para o colocar a salvo dos midianitas. Ele estava no lagar, que era um lugar para você trabalhar os vinhos, a azeitona, não é? Eram trabalhados ali as uvas, espremendo. Mas veja o que acontece. Gideão estava ali porque não era momento de azeitonas, não era momento de colheita de uvas, era o momento da colheita de trigo. E ele estava
escondido naquele lugar, pensando assim: se eles nos atacarem, eles não vão no lagar, porque não é época para isso. Então eu vou trabalhar com trigo onde não é um lugar propício para isso, para que eu possa salvar alguma coisa. A Bíblia traz esse contexto. Então ele estava ali com medo, apreensivo, mas trabalhando, quando o anjo apareceu para ele. E o anjo disse para ele assim, no verso 12: o Senhor é contigo, homem valente. Eu gosto muito da maneira como Deus se dirige aos seus filhos. O Senhor é contigo, homem valente. Ele estava desacreditado, ele estava ali sitiado pelos midianitas, empobrecido. E aí Deus fala assim: o Senhor é contigo. Lembra de Daniel, quando Deus também diz para ele: tu és homem muito amado. E talvez nós estejamos num momento da nossa vida que também tenhamos muito questionamentos, como Gideão tinha. Imagina ele ali malhando trigo e pensando em sua família, seus filhos, toda a sua terra, não é mesmo, invadida, daquela miséria que eles viviam. E aí Deus traz uma mensagem: mas o Senhor é contigo. E o Senhor traz uma mensagem hoje para você, independente da situação em que esteja vivendo: o Senhor é contigo. O Senhor está contigo, a despeito das coisas que possam estar acontecendo, que nos frustram, que nos machucam. O Senhor é contigo. Então Gideão ouve aquela mensagem e ele expressa toda a sua insegurança quando ele pega e diz assim: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio isso? O que é feito de todas as tuas maravilhas? Porque no passado o Senhor nos fez subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão parecia não acreditar mais em Deus por causa das circunstâncias que ele vivia. Ele acreditava no Deus do passado, que fez milagres, maravilhas, mas hoje, olha a situação em que nós estamos. E muitas vezes nós podemos expressar uma fraca fé como a de Gideão, que mede a grandeza de Deus pelas experiências desse mundo de pecado, pelas circunstâncias nas quais nos encontramos, pelas consequências advindas a este mundo de pecado. Mas o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus Cristo, quem havia aparecido na forma daquele anjo, ele pega e diz para ele o seguinte: Gideão, verso 14: vai na tua força, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, não sou eu que estou te enviando? E aí Gideão responde assim: ah, Senhor, mas como que o Senhor vai usar a mim? Como que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. Gideão não acreditava em Deus, mas o pior, ele não acreditava nele mesmo. Embora possa haver aqui um fato positivo, que talvez demonstrasse sua humildade, mas nesse caso aqui, na verdade, estava mostrando mesmo a sua insegurança. Ele não achava que realmente Deus pudesse livrar Israel através dele. E ele diz assim: mas a minha família é menor, é mais pobre, é menos expressiva. E às vezes nós sofremos dessa autoestima também. E nós ignoramos o fato de que Deus pode nos chamar e Ele pode nos usar. Ele capacita os que chamam. E era o que ele pretendia fazer com Gideão. E Gideão então ouve aquilo, não é mesmo, com um impacto. Você conhece a história, mais à frente ele quer provar aquele anjo do Senhor. Ele faz ali, não é mesmo, uma espécie de um sacrifício, preparando um cabrito. Ele faz aquele teste com novelo de lã. O fato é que ele se convence de que de fato Deus o estava chamando em resposta ao clamor do povo de Israel. E ele se levanta e ele pensa numa estratégia de guerra para enfrentar os 135 mil homens, porque Juízes 8:10 fala a respeito desse exército inimigo com essa quantidade de pessoas. A história de que um anjo do Senhor havia aparecido em resposta ao clamor do povo correu rapidamente nos arraiais de Israel. E o que aconteceu? Todos ficaram curiosos para poder ouvir aquilo que um anjo havia trazido para Gideão. Eles queriam saber, porque eles estavam anelando por uma libertação, de maneira que Gideão se aproveita de todo aquele interesse do povo e ele convoca então para uma reunião. A reunião é convocada, a multidão está ali reunida. E eles esperam o momento em que Gideão há de trazer uma revelação do seu discurso, do que o Senhor havia revelado para ele. E quando ele está ali para falar, o povo atento para ouvir,
ele pega e diz assim: olha, o Senhor apareceu a mim em resposta ao nosso clamor. E o povo vibra, eles queriam ouvir aquilo ali, eles queriam passar aquele momento de mazela, de desgraça, de sofrimento, de pobreza. E ele fala assim: e Deus disse que nós vamos ser libertos dos midianitas. Eu posso já assim ouvir o povo, né, aclamando e felizes, exultando. Ele diz assim: mas há uma situação, eles têm um grande exército, e nós precisamos formar um grande exército. E eu quero saber aqui onde estão os homens de linhagem nobre que vão se unir a mim para que nós possamos enfrentar o exército inimigo. E ele teve um relativo sucesso, mas 32.000 homens atenderam aquele convite. Só que aí havia um problema: 32.000, e aí Gideão deve ter pegado ali a calculadora dele, e ele fez uma conta, e ele descobriu que cada soldado dele tinha que dar conta de 4,5 homens do exército inimigo. Era uma luta muito desproporcional, especialmente naquela época que a luta se travava num contexto muito físico, braçal. Se um israelita fosse abatido, o outro teria que dar conta de 9, dos 4,5 dele, mais 4,5 do outro que foi abatido. Era uma luta assim, insana, muito pouco provável de se alcançar uma vitória. Mas o povo de Israel já havia tido vitórias surpreendentes com exércitos menores no passado. E isso de alguma forma era uma referência e lhes trazia alguma segurança. E quando aqueles homens levantam, Gideão consegue convencê-los de que eles precisavam se preparar para uma grande batalha. Eles testam ali estratégia de guerra, eles se preparam fisicamente, eles pensam ali muitas coisas. E quando eles parecem realmente preparados para a guerra, aí veja que Deus, ele aparece para Gideão, e ele diz no capítulo 7 agora, né, no verso 2, o seguinte: o Senhor diz a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar na mão de vocês os midianitas. Como Deus pode falar uma coisa dessa com eles 32.000 homens, o exército inimigo com 135? Como que poderia ser muito homem? Sabem, queridos, Deus até apresenta aqui a razão: olha, vocês podem vir a se gloriar, dizendo que foi a força de vocês e as habilidades de vocês que conseguiu alguma coisa. Para vocês não correrem esse risco, eu quero, Gideão, que você dispersa algumas pessoas que estiverem contigo. A Bíblia aqui não entra em detalhe, mas havia uma lei conhecida em Israel que Gideão não aplicou. E Deus parecia estar dizendo para ele, o lembrando de que ele deveria ter feito essa filtragem. A lei, ela estava estabelecida ali em Levítico, e dizia assim: toda vez que alguém tinha construído uma casa, mas ainda não morou nela, esse soldado deveria ter uma dispensa da guerra, para que ele não fosse morto em batalha e não usufruísse da casa que ele havia construído e ainda não aproveitado dela. Essa lei, ela também dizia que se alguém tinha plantado uma vinha, por exemplo, e não feito a primeira colheita, essa pessoa também estaria dispensada da guerra, a fim de que não morresse sem usufruir dos frutos do seu alto investimento. Essa lei dizia ainda que se alguém estivesse enamorado, comprometido com alguém, mas ainda não se casado, ele também tinha a licença da guerra para que ele não viesse a morrer na batalha e aí deixasse uma outra viúva antes da hora, né? Vamos dizer assim. Então até essa preocupação tinha, olha só a coisa. E aí tinha uma quarta, um enunciado dessa lei, que era a mais interessante de todas, porque ela dizia assim: medrosos e covardes também não devem ir para a guerra, vocês estão dispensados. É para mexer com o brio do soldado, né? E aí Gideão, ele não fez nada disso, ele não deu direito para quem construiu casa, quem plantou vinho, nem para quem estava comprometido, né? E aí, de repente, assim, custou arrumar alguém, agora que arrumou ainda, nem esse Gideão deu chance para ele, todo mundo tinha que ir para a guerra. Ele só resolveu falar essa quarta parte da lei, em que ele iria dispensar os que eram covardes e tinham, porque Deus mesmo estava mandando que fizesse assim. E aí eu fico imaginando Gideão, não querendo perder homens, se eu fosse ele, como é que eu daria esse recado? Olha, gente,
eu quero dizer para vocês que Deus de novo apareceu para mim e Ele trouxe um recado. Todos já estavam meio preocupados com o número do exército comparado com o inimigo, talvez achando que ia ter uma nova convocação. Mas Ele surpreende quando Ele diz assim: olha, nós temos, segundo Deus, muita gente com a gente. É muita gente. Deus quer que nós possamos diminuir esse número. E se tem alguém aqui que é covarde, que é medroso, eu acho que não tem. Aí a Gideão falando, eu imaginando, né? Mas se tiver, esse medroso, ele vai ter que ter coragem pelo menos uma vez na vida. Vai ser agora. Levanta a mão e fala que você é medroso. Aí ninguém vai levantar, né? Soldado de guerra, não sei o que vai. Vocês acreditam, irmãos, que tinha 22 mil? Que eles já tinham feito aquela conta um monte de vezes. Esse negócio aqui é um plano meio suicida. Eu estou fora desse negócio. Já que Gideão está dando a chance, eles pegaram e pediram licença e saíram. 22 mil. Agora imagine vocês, eles já estavam com um exército que era 4,5 vezes menor do que o exército inimigo. Agora o exército era 13,5 vezes menor do que o exército inimigo. Aquilo que já parecia impossível, difícil, agora realmente era impossível. Gideão começa a treinar aquele povo e tal, autoestima deles, que não sei o que, Deus está à frente, né? Tá bom, parecia que eles estavam bem treinados, já que a gente não pode ser os maiores, tem que ser os melhores, especialistas e tal, e coisa, tática de guerra, e coisa assim. Aí Deus aparece de novo. Aí Gideão fala, ele agora fez a conta, vai mandar eu chamar mais gente, que ele viu que fez besteira, né? Mas aí sabe o que Deus disse para Gideão? É gente demais. Você imagina, se vocês ganhassem com 30 mil, vocês já iam ficar cheios de graça. Vocês ganharam com 10 mil então? Aí vocês vão achar que são tudo super-homem, né? Então é o seguinte, Gideão, tem um rio ali embaixo, você vai mandar eles passarem ali, eles vão beber água. Você vai observar como esses vão beber água. Você vai ver que alguns vão passar ali, vão lamber água como se fosse cão, rapidamente. Você coloca de um lado. Outros vão parar, vão se demorar, vão baixar, vão levar água à boca. Você coloca do outro lado. E Gideão falou, a gente passa naquele rio, quero ver um negócio, bebe água, todo mundo aí, quero fazer um teste aqui. E Gideão via que quase todo mundo se abaixava, bebia água calmamente, ele ia para o lado de cá, ia para o lado de cá. Quase nunca um passava uma água, ele punha do lado de cá. Aí ele foi vendo, de repente, resumindo a história, tinha 9.700 do lado de cá e 300 de cá. Ele falou, até que tem uns camaradinhos bons aqui, né? Mas que pena que vieram para cá. E ele achava que o exército dele era de cá. Aí quando ele pega e vai despedir, não é mesmo? Dar as boas-vindas para ele despedir os 300, Deus fala para ele, Gideão, é o contrário, você tem que ficar com os 300, despede os 9.700. E aí Gideão despede 9.700, e agora então, ele tem ali apenas 300 homens para lutar com ele. Agora ficou muito claro na mente de Gideão que não eram as técnicas de guerra, não era a qualidade do material bélico que eles tinham, não era isso que garantiria a vitória para eles. Ele percebeu agora que somente pelo poder de Deus eles poderiam de fato avançar e ter algum resultado naquela investida. Porque agora eles estavam ali com um homem para cada 450 do exército inimigo. Algo assim, insustentável, não tem como isso daí acontecer. Então Gideão, ele pega esses 300 homens e fala assim, nós vamos esquecer tudo que a gente treinou, nós não vamos usar mais aquilo, não tem condição, e nós vamos usar algo que Deus me revelou, nós vamos sair, e eu quero que numa madrugada nós vamos pegar os midianitas de surpresa, e nós vamos nos reunir, nós vamos atacá-los na madrugada. Nós vamos atacar como, Gideão? Olha, vocês vão levar uma tocha acesa, escondida por um cântaro de barro. Vocês viram esse cântaro de barro de boca para baixo, coloca a tocha para o brilho não chamar a atenção antes da hora. Vocês vão carregar aí uma trombeta, provavelmente pendurada no pescoço. E eu quero assim, olha, 100 homens perfilados ali, naquela direção para uma rota de fuga. Eu quero outros 100 nessa direção aqui, e outros 100 vão ficar comigo desse lado aqui. Nós vamos cercar o exército dos midianitas. E quando eu der a ordem, vocês vão quebrar esse cântaro, vocês vão levantar essa tocha, vocês vão pegar essa trombeta e vocês vão tocar com toda a força do pulmão de vocês. E vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão, e vamos avançar, e deixa que Deus vai fazer a obra dele. Pois bem,
Eles se reuniram naquele dia e fizeram exatamente dessa maneira. Parecia uma loucura. E quando o exército midianita acorda no meio da madrugada, surpreendido, não é mesmo, por aquele ataque que eles nunca imaginaram acontecer, eles ficam assustados, muito assustados. Eles ficam. Por quê? Porque eles olham as rotas de fuga e eles veem homens com tochas, trombetas, aqui também, por aqui. E era um conceito que somente grandes exércitos, eles tinham batedores à frente com tocha e trombeta. Então, na cabeça dos midianitas, nós estamos sendo atacados por um grande exército. Por quê? Porque esse exército se dá o luxo de ter gente com trombeta e com tocha. Imagina o que está por detrás. São milhares de homens, estão lascados mesmo assim. E aí eles entram em pânico. Já viu pessoas quando entram em pânico, estão com medo? Elas entram em pânico. Elas entram em pânico. Quem tem medo, gente, vê coisa que não existe, ouve coisa que não aconteceu. O medo faz coisa, entendeu? Uma vez, eu morava no Rio Grande do Sul. A minha casa era de frente para a igreja, tinha uma BR, ainda tem essa BR, e aí atravessando a BR do lado de lá, umas casas, em casas assim de obreiros, e pastores e professores do colégio adventista lá. Eu fui pastor do IACS, uma instituição grande, uma igreja com 1.200 membros, e eu era pastor dessa igreja. Só que onde a gente morava ali, era uma rua de chão, ainda, hoje não é mais. Naquela época que eu fui pastor lá, ainda não tinha uma boa iluminação e todos os nossos vizinhos já tinham sido visitados. Vocês entendem essas visitas, né? Indesejados, que vêm de noite, que levam algumas coisas. A nossa casa era a única que não tinha sido visitada ainda. Aí teve um dia que eu precisei pegar os meus meninos, eu não lembro o que aconteceu, se era uma programação da igreja. Eu sei que a minha esposa não podia nos acompanhar, ela era funcionária ali do colégio naquela época e tinha compromissos ali na escola. E ela ficou sozinha em casa. E aí, quando deu no meio da madrugada, o meu telefone tocou e eu consegui ser despertado e eu vi o telefone tocando e vi que era o número dela. Já fiquei preocupado, por que ela me ligaria estando sozinha de madrugada? E aí eu atendi assim, apreensivo, imaginando que não era coisa boa. E aí eu vi uma voz de medo do outro lado e ela falando assim para mim assim: olha, eu acho que tem gente ali tentando entrar aqui em casa. Aí eu falei: poxa vida, né? Logo agora que ela está sozinha, tem alguém ali. A nossa casa, ela é uma casa, lá tem calor e frio extremos, muito extremos mesmo. Mas a gente não tinha nem assim telhado, não tinha esse fogo de gesso. Era telha mesmo, uma casa, tinha um forrinho lá de umas ripinhas de madeira, mas qualquer um entrava, tirava a telha e já dava acesso à casa, não tinha laje, não tinha nada. E aí ela falou: olha, mas você tentou? Eu falei: tentei, mas está de madrugada, ninguém atende, ninguém lê o WhatsApp, nem nada, eu estou morrendo de medo. Eu falei: eu vou ligar para a polícia e eu vou tentar alguns contatos aqui. Você acende alguma luz de fora de casa, a pessoa vê que já tem alguém, e aí isso possibilita você enxergar melhor do lado de fora e manter escuro do lado de dentro, porque a pessoa não vê onde você está, quem é que está andando, e vão buscar uma ajuda. E aí, quando eu estou tentando algum contato, ela liga de novo, né? E ela fala assim: agora eu acho que eles estão, eu vi um vulto passar aqui pela janela, eu acho que eles estão subindo, eu acho que eles vão entrar pelo telhado e não sei o que, tal. Resumindo a história, vocês acreditam que a gente tinha ganhado um filhotinho de labrador alguns dias atrás? Era uma gracinha esse cachorrinho, e ele se soltou de onde que estava, derrubou umas vassouras e ele foi rodando a casa. Mas olha, o bichinho era desse tamanhozinho assim, não dava nem para ver o vulto dele pela janela, né, obviamente, mas o medo, né? O medo faz coisa, né? E ela estava com muito medo, com muito pânico, não sei o que tá, e era só o cachorrinho. Fiquei depois até com vergonha de quem fosse socorrer a gente, porque não tinha nada, era só o cachorrinho que estava lá, derrubou tudo, e que não sei o que e tal. Os midianitas foram tomados de pavor, e naquele momento eles começaram a dizimar eles mesmos, né? Muitos deles, a maior parte do exército morreu ali, né, fugindo. Eles estavam loucos e eles acabaram se matando a espada entre eles mesmo no meio daquela escuridão, e foi grande a derrota deles naquele momento. E assim
Gideão começa então a ter a sua vitória. Eu caminho agora para o final, lendo com vocês 2 textos da Bíblia, porque no momento que Deus faz aquele pedido para Gideão, não é um pedido fácil. Veja bem, o primeiro pedido antes de Deus usar a Gideão, ele falou no capítulo 6, verso 25, que Gideão deveria ir pegar um boi que pertencia ao pai dele, e ele deveria derrubar o altar de Baal. Está em Juízes 6, 25. Olha só, o pai de Gideão tinha feito um altar para Baal, um israelita. Aí Deus fala assim: você vai derrubar esse altar, você vai pegar esse boi que era para ser oferecido para Baal e vai oferecer para o Senhor. Mas o boi era do pai, o altar era do pai. Era um pedido difícil. Mas Deus falou: vai lá e faz isso. Edifica ao Senhor ali um altar, e você vai oferecer este boi a Deus, não a Baal. E Gideão fez isso, e ele correu risco de vida, tanto é que os amigos do pai de Gideão queriam matar Gideão por conta disso, por ter afrontado Baal. E aí o pai de Gideão pega e tem um pouco de lucidez, e ele fala assim: vem cá, vocês estão tão preocupados, vocês estão mais preocupados que Baal, querendo livrar o filho, né? Se Gideão fez algo ruim, deixa que Baal coloque a mão, tipo assim, não vai acontecer nada mesmo, né? Mas não vamos nós fazer alguma coisa contra Gideão. E aí, Gideão vai e derruba aquele altar. Por que eu gosto dessa passagem? Porque Deus quer fazer coisas grandes através de nós. Mas aqui é uma lição que nós precisamos primeiro derrubar o altar que esteja erigido no nosso coração, que não esteja devotado primeiramente às coisas de Deus. E todos nós corremos risco de erigir altares no nosso coração, que impedem Deus de agir e ser Deus na nossa vida. Deus não teria agido através de Abraão se ele não tivesse submetido à sua vontade e obedecido à ordem que ele havia dado. Que coisas nós podemos estar fazendo contrárias à vontade de Deus, que significam altares pessoais que temos feito para o nosso próprio prazer, contrariando a vontade de Deus, e que possa estar impedindo Deus de agir na nossa vida. Gideão precisava derrubar aquele altar para mostrar que Deus era soberano. Nós também precisamos dar o primeiro lugar da nossa vida para o Senhor. E dar o primeiro lugar da nossa vida ao Senhor é entender que mesmo em meio às nossas ocupações, como era ocupado Gideão, ele encontrou um momento para fazer a obra do Senhor. Amém. Nós não podemos estar tão ocupados nos nossos afazeres neste mundo que está prestes a ser destruído e não termos momento para servir ao Senhor na frente da batalha. Eu estou falando de sermos missionários. Dar o primeiro lugar ao Senhor significa abrir mão de alguma coisa que nós estejamos usando dos recursos sagrados de Deus nos dízimos, nas ofertas, para alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, à custa da nossa infidelidade. Precisamos derrubar esse altar do egoísmo, do achismo. Gideão, ele fez isso, e quando ele fez isso, Deus pôde usá-lo na sua plenitude, naquela grande obra que foi feita. Irmãos, há ainda hoje uma grande obra a ser feita. E ela pode parecer impossível para nós. Como podemos pregar ao mundo inteiro quando nascem tantas pessoas numa velocidade maior do que daquelas que morrem e numa velocidade ainda maior do que daquelas que nós alcançamos pela pregação do Evangelho? Não sei, Gideão não estou contra 135 mil. O mesmo Deus que estava à frente daquela empreitada é o Deus que está hoje à frente também da missão que nós temos. Ele é o Deus da vitória. Ele pode usar tanto a muitos como poucos. Ele pode conseguir os seus feitos tendo muito, tendo poucos, e se não houver ninguém, até as pedras vão clamar. Mas Ele tem nos chamado para nos envolver nessa missão. A outra passagem que me chama a atenção é Juízes 8, verso 4, que a Bíblia diz que quando Gideão atacou ali o povo, alguns fugiram, e os 300 que com ele estavam, eles estavam de que maneira, diz a Bíblia aí? O que diz aí Juízes 8, 4? Cansados, mas ainda o quê? Perseguidos. Você já ouviu a Bíblia dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo? Você está cansado dessa vida? Você está cansado de ver tanta tristeza, injustiça, tanta corrupção? Você está cansado de ver os hospitais cheios de pessoas sofrendo, jovens perdendo a sua vida para o vício das drogas?
Você está cansado de ver pessoas queridas sendo sepultadas? Está cansado de tudo isso? Os homens de Gideão estavam cansados, mas ainda perseguidos. Eles sabiam que desistir não estava no plano. Muitos talvez deveriam estar aqui, mas desistiram antes da hora. Parecido com os 22.000 que estavam, mas não estavam. E eles abandonaram as fileiras, os 22.000. Outros, quem sabe, pareciam os 9.700 mais comprometidos, mas na hora de escolher entre a lealdade a Deus e servir a si mesmo, se abaixam na água para lentamente beber a água, para cuidar de si próprio e se esquecem da missão prioritária em que eles se encontram. Os 300 estavam ali, perseguindo, cansados, mas ainda continuando. Irmãos, a mensagem de hoje é um convite para que nós continuemos a despeito das circunstâncias, apesar de estarmos cansados, apesar da luta parecer inglória, parecer que não tem condição. Esta é uma experiência que mostra que Deus está à frente, e aqueles que estiverem com Deus, eles serão vencedores, como foram Gideão e os seus 300. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para a batalha, quebrando primeiramente a nós mesmos. Por isso aqueles cântaros foram quebrados, eles eram de barros. Isso apresenta a nossa fragilidade, nós precisamos nos quebrar. Nós precisamos humildemente reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos entender, não é mesmo, as nossas limitações. Mas nós precisamos também levantar bem alto uma tocha, que é a pregação do Evangelho, que brilha no meio de uma luz, de um mundo escuro, é a luz no meio deste mundo escuro. Nós não somos propriamente a luz, mas nós carregamos a luz. A luz brilha sobre nós e reflete sobre outros. Devemos dar o sonido certo na trombeta, que é ser cheio do poder do Espírito Santo, para advertir as pessoas com a solenidade deste momento em que nós vivemos. Devemos entender o nosso papel de alcançar a outros, mas primeiro temos que ser alcançados nós mesmos. Temos que cuidar um dos outros, com o que falamos, com o que fazemos, com o uso da nossa voz, a entonação que nós trazemos. Nós somos uma família. Nós temos que permanecer firmes, nós temos que pastorear uns aos outros, discipular uns aos outros. Temos que nos valer, não é mesmo, da unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho para mais pessoas. Deus que prometido está à frente conosco, dirigindo a nossa vida, sabe? Nós estamos hoje oprimidos pelo pecado, assim como Israel estava pelos midianitas. O pecado nos oprime. O pecado rouba a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Mas em Jesus nós podemos ter a certeza de que Ele está no controle da história da humanidade. E aquele que nunca perdeu uma batalha, Ele vai vencer também essa grande guerra entre o bem e o mal. Ele vai voltar com poder e grande glória. E aqueles que estiverem como Gideão, ao lado, mesmo que de um grupo aparentemente pequeno e inofensivo, haverá de receber as recompensas eternais. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa dirigir a nossa vida, que nós possamos entender o nosso papel e a nossa missão, e que nós possamos executá-la na dependência de Deus, na força do Senhor, para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus, terminando o nosso culto dessa manhã. Deus querido, nós estudamos na Tua Palavra uma história de superação, uma história que parecia sem chance de dar certo, mas que nos mostra que não temos o que temer diante do Teu convite, do Teu chamado, e de termos o Senhor como chefe dos exércitos, tendo o Senhor como o grande comandante. Ajuda-nos, ó Deus, a nos identificar com Gideão e com aqueles 300. Que mesmo em momentos de tensão, de lutas, não venhamos a temer o Seu chamado e possamos usufruir, ó Deus, das conquistas e vitórias que o Senhor pode proporcionar. Amém. A Tua igreja precisa se levantar, levantando também essa tocha a brilhar com as boas novas do Evangelho. Que nós sejamos portadores, ó Deus, de trombetas espirituais, alertando as pessoas dos perigos e advertindo da salvação em Cristo Jesus. Amém.
Abençoa os teus filhos que estão aqui nesta manhã. Encha-nos do teu poder, da tua graça e da tua paz. Console cada coração e nos faça entender o propósito de nossa missão. Nos ajude, ó Deus, a sonharmos com a libertação, como clamou ali os israelitas. Nos livre dessa opressão do pecado. Nos leve para estar contigo, ó Deus, num mundo em que reinará a paz, o amor, onde não haverá mais as calamidades e sofrimentos deste mundo de pecado. E faça-nos, ó Deus, conscientes de nossa missão como missionários, compartilhando estas boas novas, enquanto ainda temos a oportunidade de fazer. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.